E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Já fazia um tempo que eu não trazia trechos de grandes investidores, de grandes gestores, trazendo informação e conhecimento para os meus seguidores aqui no canal. E nesse vídeo eu resolvi trazer um desses trechos, de uma entrevista bastante recente aqui no YouTube, para o gestor Otávio Magalhães da Guepardo Investimentos. Ele relatou sua experiência durante momentos de irracionalidade do mercado, como foi no momento da pandemia, onde todas as ações despencaram demais em pouquíssimos dias. Tivemos diversos circuit breakers, se eu não me engano foi mais de 5, e ações que não tinham nem correlação nenhuma com a pandemia despencaram mais de 30%, 40%. Nesse momento de irracionalidade, a maioria das pessoas se perdem, não sabem o que fazer, ficam com medo de comprar mais ações ou se desesperam e acabam vendendo no fundo em pânico. Só que na maioria desses momentos malucos, os preços eles acabam sendo exagerados. A gente tem vários momentos que isso acontece para cima, mas na maioria das vezes acontece para baixo. As ações derretem e as pessoas ficam sem saber o que fazer, que atitude tomar para dormir em paz e não tomar nenhuma atitude precipitada. E é justamente para você se preparar para esses momentos que podem acontecer novamente. Sabemos que tudo é possível na Bolsa de Valores e podem se repetir esses momentos se a gente tiver outros imprevistos, outros cisnes negros aparecendo pelo caminho. Então, para quem não vivenciou a pandemia e não está preparado para repetir esse momento maluco, esse vídeo vem a calhar porque ele vai te ajudar a se preparar e tomar a atitude mais racional para esse momento. Porque na Bolsa de Valores, se você não for racional e tomar atitudes lógicas, você será completamente engolido pelo mercado. Para você sobreviver na Bolsa, você tem que analisar de uma forma muito mais analítica as empresas e se desligar das opiniões malucas do mercado e os exageros que a gente vive vendo no mercado. Portanto, eu resolvi trazer esse vídeo justamente para você ter um norte, para você ter um guia com relação à opinião dos melhores gestores de investimento em ação do Brasil, com o melhor track record, junto com outros fundos, claro, mas na minha opinião um dos melhores. Lembrando que Otávio Magalhães aprendeu com o mega investidor Luiz Alves Paz de Barros como investir. Então, eu acho que no Brasil esse pessoal é o que mais entende do mercado acionário, fazendo sempre o simples e o bem feito que dá certo. A gente vive vendo diversos gestores por aí que falam estratégias mirabolantes, falam um monte de maluquice e quando a gente olha o retorno do fundo desses investidores, ou eles estão patinando já faz diversos anos ou estão até mesmo negativos, perdendo para o CDI e para a inflação. Então, é melhor você analisar aqueles que estão tendo resultados, e Otávio Magalhães é um deles. Ele exemplifica o que ele fez durante a pandemia para ser racional e não vender. E nesse momento ele analisou algumas ações a partir da queda da pandemia e observou que algumas, mesmo caindo mais de 30% dessas empresas, ou seja, o preço justo dessas empresas foi ajustado para cima. De analisar empresas como a Vale, por exemplo, e outras commodities dispararam de preço, então na verdade gerou muito mais uma oportunidade de investimento do que uma oportunidade de venda. Então a gente tem que analisar muito bem, ser racional, escolher ativo a ativo, passar o pente fino nos nossos ativos nesses momentos de dificuldade. E é justamente isso que ele vai trazer para vocês. Eu espero que vocês vocês gostem desse vídeo e fiquem com o corte. O papel cai 10%. Para você ter uma ideia, na pandemia, eu fiz um gráfico que é o seguinte, meus clientes me ligavam e falavam assim, pô, o fundo caiu 43% ou 47%, eu não lembro quanto caiu até o 23 de março, lá naquele comecinho de ano. O fundo deu aquela porrada, 43% para baixo junto com a bolsa. E todo mundo me ligava e falava assim, pô, Tonero, você não tá dormindo? Como é que você tá dormindo? Sumiu metade do seu patrimônio? Você tá dormindo bem? Eu falei, tô. Mas por que você está dormindo bem? Eu falei, porque minhas empresas
Eu refiz a valuation das minhas empresas e subiu 1,8% a valuation. Os caras, mas como assim? Eu falei, não, teve empresa minha que foi muito prejudicada, tipo a Vulcabras. A fábrica ficou 72 dias fechada. Então ela ficou pagando o salário dos funcionários com custo sem vender 72 dias. Então foi um problema. Você tem a despesa, não tem receita. Então, o target de Vulcabras caiu um pouquinho. E do mesmo jeito que o target de Vale, de Klabin, de Gerdau, de Petrobras, como o câmbio explodiu o target, subiu muito o target. A empresa valia mais e a ação também caiu. Beleza, você colocou primeiro queda de receita ali em 3 meses. Eu tenho meu portfólio e falei assim, pô, empresa de shopping center foi prejudicada, o shopping ficou fechado, caiu a venda, vai ter que dar desconto no aluguel, a Vulcabras se ferrou, a Vale ganhou, a Klabin ganhou, a não sei quem ganhou. Então você fez a média do portfólio, na média meu portfólio subiu 1,8%, a média do meu portfólio. E a cota do fundo caiu 40 e tantos por cento, 47 ou 45, não lembro agora. Caiu muito. Aí eu falava, hoje é o maior desconto da história entre o que eu acho a realidade versus o valor de bolsa, o valor de tela do meu portfólio. Nunca vi um gap tão grande. O que aconteceu? Do 23 de março até o 31 de dezembro, ainda em 2020, subiu 100% o fundo. Por que ele subiu 100%? Só para corrigir aquela queda que não existiu. Foi um pânico que não aconteceu nada com o meu portfólio. Eu falei, eu estaria dormindo mal se o meu portfólio tivesse caído 20% o target. Então, minhas empresas, todas elas, vamos dizer que foram impactadas pelo Covid, todas elas ficaram fechadas, pagando aluguel. Mas tinha um monte de empresa ganhando dinheiro, melhorando com o câmbio mais alto, que foram beneficiadas pelo dólar mais alto. E o mercado não via isso, o mercado só via a parte ruim e precificou tudo. Então a Vale desmilinguiu, a Klabin desmilinguiu, tudo desmilinguiu. E não só as empresas que deveriam ter... E as que deveriam ter caído, caiu muito mais do que foram impactadas. Então o target da empresa caía 10%, mas a ação caía 80%. Era essa a magnitude das empresas impactadas. E as não impactadas, o target subia 20%, a ação caía 30%. O pessoal fez o quê? Botou a Covid no valuation inteiro. Exatamente. Perpetuou aquele status quo ruim pro resto da vida. A gente fala, não vai ficar fechado pro resto da vida, uma hora vai reabrir. A Vulcabras vai voltar a vender tênis, as pessoas vão voltar a fazer esporte, vão usar tênis, precisa trocar o tênis. Então, uma demanda que vai represar, quando abrir, as pessoas vão voltar a consumir e comprar tênis. Só está represando demanda. E foi isso que aconteceu. Então, assim, é esse tipo de coisa que você precisa sempre ser racional. Zero emoção. Se você conseguir deletar a emoção de você, então você não precisa ser gênio, não precisa nada. Precisa ser razão. Não tem, o fulano disse, não disse. Eu quero ver fatos e dados. Razão, cadê? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a receita da empresa, com a despesa, com o modelo, com o fluxo de caixa? Quanto impactou no fluxo de caixa da empresa? Mas disseram, não disseram nada. Eu quero entender o fluxo de caixa da empresa. Não tem, eu acho que. Entendeu? Não, mas está todo mundo dizendo que... Não, fluxo de caixa. Isso resolve tudo. Isso é a melhor coisa que você faz. É realidade. Não fuja da realidade. Não fuja dos fatos e dados, dos números, do balanço. E aí, com isso, você consegue, com disciplina de comprar barato e vender no preço justo, fazer esses movimentos e não cair em conversa de ninguém. Essas conversinhas que tem por aí, você não cai, você fica de fora. Fala, não vou cair em conversa. É isso, fica fora de conversa. Excelente. Eu não vejo muito, cara, o time da Guepardo, em eventos de mercado, vocês dando muitas palestras e, com um grande destaque lá em um painel específico, quando o assunto é investimento em ações. Mesmo apesar de vocês terem um resultado, cara, assim, muito bom e consistente por décadas. Aí minha pergunta é, e sempre que a gente te convida, você, aceitou, né? Tanto é que você está aqui pela terceira vez, mas já falou que é uma vez no ano. Então, só no ano que vem, tá? Se você quiser ver o Otávio aqui de novo. Mas minha pergunta é, você é convidado, você não aceita? Ou você também não tem muito interesse em participar desses grandes eventos? Porque o mercado é isso, né? Vira e mexe, ele seleciona um que é o cara que assumiu, o cara que é o gênio. A gente já teve vários gênios aí, normalmente eles são gestores de fundos multimercados. Mas também seleciona os de ações. Mas eu não vejo você muito ali em destaque. A gente teve agora o grande evento aí da XP. Eu não fui todos os dias, mas eu não sei se você passou por lá, mas mesmo se tivesse passado, eu não vejo um grande destaque, apesar da performance brilhante que vocês têm nos últimos anos. Foi porque você não aceita ou... Não,
são vários assuntos. Um é que a gente não conhece ninguém, então, assim, do mercado financeiro. Então, como eu não conheço as pessoas, não trabalhei em nenhum banco, gestor, etc., eu não conheço as pessoas do mercado financeiro muito bem. Então, eu acabo não tendo esse relacionamento, não sou convidado, etc., para esses lugares. Então, esse é um assunto. E o outro assunto é que acho que as pessoas gostam de ouvir umas conversas dos caras, figurão, não sei, umas conversas mais interessantes. A nossa não é interessante. Pô, é interessante pra A nossa caraca, conversa é muito simples, muito pouco sofisticada pro mercado, né? Acho que o que a gente faz é uma coisa bem simples, bem... vamos dizer, pão com manteiga, não tem muito segredo. Então acho que não tem. O cara vai lá e fica até triste quando vê a gente falando e o cara dá uma chorada.